Mas vamos começar já propriamente no assunto, né? Eu tinha no PowerPoint feito uma reflexão, e a primeira reflexão que eu fiz era qual é a coisa mais certa da vida, e todos, é claro, que acertaram, que é a morte. Próxima. Bom, aí vem a pergunta seguinte, né? O que é a morte? Essa é um pouco mais difícil de responder do que a outra. E eu acho que não tem uma resposta só, né? Talvez tenham várias respostas sobre o que é a morte. Bom, entre tantas, eu escolhi uma que eu acho que é um bom resumo, uma boa síntese do assunto, que é a constatação da impermanência. Porque, na realidade, não é só o ser humano. Tudo que a gente conhece tem um ciclo de nascimento, crescimento, né, deteriorização e desaparecimento. Tudo, nada, como diz, fica para semente, né? As coisas, elas vão, as árvores morrem, os animais morrem, tudo morre. E toda vez que isso acontece, é nesse momento que a gente toma consciência sobre a impermanência. Nós vivemos como se a vida fosse infinita, como se nós não fôssemos morrer muito. As pessoas que se deparam com doenças graves e percebem que tem um tempo, né, marcado para ir embora, que vai viver mais 6 meses, 1 ano, qualquer coisa assim, a pessoa se apavora, quando na verdade a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Embora a gente sempre deixe as coisas para fazer amanhã, a gente não sabe. É só quando você se depara com a morte que você percebe que as coisas não ficam para sempre, que as coisas mudam. A gente deveria talvez pensar um pouco mais nisso. E é essa impermanência que nós vamos tratar daqui a pouco em relação ao ser humano e tentar entender isso no ser humano como acontece. Uma próxima reflexão que eu gostaria também de fazer, já que a morte é a constatação da impermanência, aí vem uma pergunta mais complicada ainda. Então, o que é ser vivo? O que é estar vivo? Acho que essa pergunta está complicando a coisa, né? Está piorando. E essa é a segunda transparência. Como são 20, a coisa vai ficar muito pior ainda. O que é estar vivo? Como diria o nosso querido Padre Osmar, me prova que você está vivo. Como é que você prova para alguém que você está vivo? Quando nós estamos vivos? Nós estamos sempre vivos? Eu escolhi como resposta para essa reflexão que estar vivo é fazer parte do tempo presente. Tem uma frase de Oscar Wilde que diz que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Sim, nós estamos aqui, mas a gente está de fato vivo. Quer dizer, eu acho que a percepção que a gente tem da vida é a interação que a gente faz com as coisas, não é isso? Você interage com pessoas, com coisas, com situações. Quando você está interagindo, naquele momento, você pode se dizer vivo. Mas quando você não está tendo essa interação, é como se não estivesse vivo. Quando você, sei lá, está viajando, está pensando em outras coisas, você não está tendo interação com nada. É como se você tivesse fechado em si mesmo, é como se você não estivesse aqui fora. Muitas vezes a gente fala com uma pessoa, quer dizer, ela não estava ali, mas ela estava viva. O conceito de vivo talvez a gente possa relacionar com estar presente na vida, quer dizer, fazer essa vida valer a pena, estar inteiro, de corpo e alma, nas situações e nas coisas. E a verdade é que, infelizmente, a gente faz muita coisa de forma automática, sem pensar. Bom, e
a gente sempre brinca dizendo que seria muito importante que na nossa lápide, entre aquela estrelinha que diz nasceu em tal data e aquela cruzinha que está escrito morreu em tal data, seria muito bom se a gente conseguisse escrever alguma coisa no meio, né? Você pega a vaca, por exemplo, né, nasce, come grama e morre. E você está vivo? Então, talvez para a vaca sim, mas eu digo, parece que tem seres humanos que vivem assim, né? A vida passa e simplesmente a pessoa não está presente, ela não está interagindo com as coisas. Engraçado e triste como certas pessoas que têm uma vida tão intensa, né, tão presente, às vezes vão embora tão rápido, né? A gente conhece um monte de gente assim, que tinha uma vida vibrante e não fica muito tempo. Dá a impressão que a pessoa já sabia, né, que não ia ficar muito tempo. Eu acho que se a gente soubesse que não ia ficar muito tempo, acho que a nossa vida seria um pouco mais intensa. Talvez valeria mais a pena, né? Uma outra questão que está intimamente relacionado com essa, que é uma frase que muita gente fala, que, nossa, cada dia o tempo está passando mais rápido. Quanto mais velho, mais se fala isso. Ou quanto mais experiente, mais se fala isso. Por quê? Porque a percepção de tempo para nós é a percepção de dois momentos. Quando você tem a percepção de um momento e tem a percepção do momento seguinte, a diferença que existe entre essas duas percepções é que a gente chama de tempo. Se você está presente agora, prestando atenção, refletindo, e de repente seu pensamento foge. Vamos supor que você tivesse olhado no relógio. E aí seu pensamento foge, vai para outros lugares, sobre o que você vai ter que fazer mais tarde, o que você vai ter que fazer amanhã, aí você acaba tendo lembranças de coisas do passado, de repente o seu pensamento volta. Quando ele volta, que você olha para o relógio de novo, passou-se às vezes muito tempo. Você fala, nossa, como o tempo correu. Não, o tempo não correu. Você que perdeu esse tempo. Você não estava presente, você faz as coisas de forma automática, você não vive intensamente, e toda vez que você é trazido de volta para a vida, que você toma a percepção do tempo, você fala, nossa, mas há um segundo atrás eu estava pensando nisso. Na realidade, aquele tempo você perdeu. Você não viveu, ou você não esteve interagindo com as coisas, e eu acho que a gente precisa interagir com as pessoas, com as coisas, com tudo, né? Isso tem que ser intenso. Eu acho que até nos processos meditativos em que você se volta para dentro, há uma grande diferença entre uma meditação ativa, onde você faz uma profunda reflexão sobre um assunto, você mergulha naquele assunto e você tem uma relação com ele, e outra que você fica simplesmente fantasiando, divulgando, aí você depois ali, você olha, e já passou uma hora, eu não sei se aquilo foi uma meditação de fato, né? Se ela foi proveitosa, se ela teve energia nela, ou foi só um lapso de tempo em que você perdeu mais um tempo. Então, eu coloco como reflexão dessa pergunta a ausência do tempo presente. Tem uma história que conta que tinha um rapaz que queria estudar filosofia, estudar ciências, estudar ao lado oculto das coisas, entender mais sobre si mesmo, e soube que existia um mestre numa colina, e ele foi lá procurar o mestre e disse, olha, mestre, você tem como me aceitar como discípulo? Ele falou, não sou mestre nenhum, não tenho discípulo, isso não existe, volta lá para a sua vida. Que... Aí ele ficou chateado, né? Falou, pô, mas me falaram que era o cara aqui, voltou lá para o vilarejo. Falou, olha, vocês me disseram que tinha um mestre lá na colina, fui lá, falei com ele disse que não é ele. Ele falou, não dá para chegar assim, já dizendo que você quer ser discípulo.
Desse jeito ele não vai te aceitar. Você tem que ganhar a confiança dele, mostrar que você é digno para ser discípulo dele, e ele vai acabar te aceitando. Mas ele é um grande mestre de sabedoria. E aí esse rapaz voltou para lá e ficou escondido vendo o que esse mestre fazia todos os dias. E ele viu que todos os dias de manhã ele levantava e tirava a neve da porta, limpava o jardim. Então o que ele passou a fazer? Ele levantava mais cedo, já ia lá, tirava a neve e limpava o jardim. Aí o mestre estranhou no primeiro dia, estranhou no segundo dia, falou, está esquisito esse negócio. Acordou mais cedo e flagrou o rapaz limpando lá. Falou, olha, se você quer trabalhar para mim, tudo bem, eu aceito, pode vir trabalhar. E ele entrou para viver junto com esse mestre. E o mestre levantava de manhã, né, fazia a limpeza do jardim, preparava o café, tomava o café, depois saía para caminhar, plantava, depois voltava, fazia o almoço, e não acontecia nada. O menino pensou, falou, não, esse aí deve estar me testando, né? Deve estar me testando, não está fazendo nada de especial, não vejo ele ler nada de especial, não vejo ele fazer nenhum exercício especial, nada, deve estar me testando. E o tempo foi passando e o rapaz foi ficando nervoso, porque deu 1 mês, deu 2, deu 6 e nada. Aí ele não aguentou, falou, olha, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para estudar com você, para aprender, mas eu estou fazendo aqui o mesmo que eu fazia quando eu estava lá embaixo. Eu não estou aprendendo nada. Ele falou, você não está aprendendo porque você não está prestando atenção. Quando eu faço café, eu faço café. Quando eu bebo café, eu bebo café. Você, enquanto faz o café, pensa no café que vai beber. Quando você está bebendo no café, você pensa no que você vai fazer depois. O segredo é esse, é você fazer a coisa que tem que ser feita. Quer dizer, o segredo está na simplicidade do como faz. O segredo da sabedoria não está em colocar a perna em cima da cabeça, né? Não está em conhecer profundamente as escrituras. O segredo da vida e a sabedoria da vida está em fazer as coisas da melhor forma possível, o mais presente possível. Isso é o segredo da vida. E isso eu acho que é estar verdadeiramente vivo. Até então, eu acho que a gente não pode se considerar completamente vivo. Eu acho que nós achamos que estamos vivos porque nós temos uma existência corpórea, né? Estamos no corpo físico, achamos que estamos vivos, mas eu não tenho certeza se realmente estamos, e daqui a pouco a gente vai mostrar isso dentro das escrituras cristãs, como é que ela trata esse assunto. Depois dessa reflexão, eu vou começar então por conceitos. Então vamos falar um pouco sobre reencarnação, não vou poder me estender muito, porque senão a gente vai acabar passando do horário, mas vamos pegar primeiro o conceito. Quando a gente fala de reencarnação, o primeiro problema que a gente tem é que para cada pessoa, e agora eu estou exagerando, né? Para cada pessoa é muita, mas para cada pessoa a reencarnação é uma coisa diferente. Então, muitas vezes, quando pergunto se eu acredito em reencarnação, ou pergunto se a Igreja Católica Liberal é uma igreja católica que acredita em reencarnação, eu tenho, como hoje aconteceu, um rapaz que chegou aqui antes da missa para conversar com a gente, eu tenho muita dúvida do que responder. Porque se eu responder que nós acreditamos em reencarnação, ele pode achar que nós acreditamos naquilo que ele pensa que é reencarnação. E se eu disser que nós não acreditamos, não é verdade, né? Eu acho que sobre reencarnação, a melhor resposta que eu já vi na minha vida foi dada por Krishnamurti, quando perguntam para ele se reencarnação existe. E ele responde, não, reencarnação não existe, embora ela seja a mais pura verdade. Seja um fato, né? Embora ela seja um fato. Como não existe, é um fato, né? Mas é isso, né? A reencarnação não existe, mas ela é um fato, ela acontece, embora ela não exista. Então, a gente precisa tentar entender esse conceito de reencarnação. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um povo espírita, eu acho que o povo brasileiro é bastante espírita, embora as estatísticas dizem que 70% da população seja católica, isso vem caindo nos últimos anos, e o espiritismo vem crescendo nos últimos anos.
É porque os espíritas, quando perguntam qual é a sua religião, ele fala que é católico. Eu acho que a maioria não fala que é espírita. E dentro da doutrina católica romana, não católica liberal, mas católica romana, a interação com as religiões ou de matriz africana ou espírita europeia, pouco importa, não são aconselháveis nem são aceitas. Então essas pessoas teriam que escolher em qual dos dois frequenta. Algumas escolhem e ficam com o espiritismo, e algumas escolhem e ficam com a igreja e também vão no espiritismo. Por isso que eu acho que o espiritismo é muito forte no Brasil, em especial o kardecista, e ele tem lá os seus conceitos de reencarnação. Existe um outro conceito chamado metempsicose, que a gente ouve falar muito, principalmente das religiões orientais, e existe um conceito que os budistas preferem usar, que é renascimento, talvez para tentar separar, eles pensam diferente. Reencarnação, por princípio, seria uma ideia de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo o qual uma porção nossa é capaz de existir, subsistir além da morte do corpo. Chamada consciência, espírito, alma, isso aí está tudo meio misturado. Essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos. Então, alguma coisa resta, essa coisa que resta volta. Então, aí já temos um problema. O que é que resta? Se resta, então tem mais de um pedaço dentro de nós? Quantos pedaços tem dentro de nós para saber quantos morrem e quantos restam? E qual que volta e qual que não volta? Então, por isso que o assunto é complexo. Metempsicose é um termo que, embora signifique transmigração da alma, eu acho que é um dos melhores termos, que é a alma transmigrando de um corpo para o outro, ela na prática, ela está muito ligada a sistemas filosóficos que falam sobre a transmigração da alma para qualquer corpo. Então, aqueles que usam esse termo acabam aceitando também a transmigração da alma para corpos animais, vegetais ou qualquer outro tipo, né? Aceitam a involução. Então, embora seja um termo muito bom, ele está muito associado na prática a processos involutivos. Eu não gosto desse termo. Eu acredito na evolução, eu não acredito que alguém possa crescer, desenvolver ou evoluir voltando. Não adianta uma criança que repetiu, que passou na 7ª série ou repetiu na 7ª série, você fazer ela voltar para a 6ª ou para a 5ª, não faz sentido, não tem proveito, né? A pessoa tem que evoluir, tem que ir crescendo, é uma espiral que sobe. Essa é a minha visão. Então eu acho que a metempsicose não se aplica. Renascimento. Segundo o ensinamento budista, há ciclos de mortes e renascimentos para os seres vivos. Esse ciclo pode e deve ser transcendido por meio da prática do nobre caminho óctuplo, que é o caminho óctuplo, faz parte do budismo, né, dos conceitos do budismo. São as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo aí. Bom, mas vamos tentar, um pouco mais para frente, tentar entender um pouco essa questão aí de quem é o que, quem reencarna, tentar compreender um pouco. Mas ainda em cima da reencarnação, já que é um tema polêmico, vamos ver o que fala... Pode passar? O que fala esse termo, como aparece na história. Se a gente pegar no Ocidente, a gente vai ter, e eu não colhi material de todos esses lugares, mas nas próximas transparências eu vou mostrar material de algumas dessas citações, as religiões de antigos mistérios, os eleusianos, os órficos, mesmo os gnósticos, que não eram religião de mistério, mas está ali porque é contemporâneo. As religiões de mistério tratavam da morte, porque as religiões de mistério que vão tratar de forma fechada, através de encenações, vão tratar dos assuntos profundos da vida, logo nas primeiras iniciações já se toca no assunto de morte. Porque é o assunto mais polêmico que tem, é o assunto que precisa ser tratado para se compreender a vida, entender esses processos da morte. Então, vai se falar do ciclo da natureza, da morte e renascimento da natureza. Aí você tem vários mitos, como o mito de Deméter,
que representava a natureza, Perséfone, a sua filha, que é raptada por Vulcano, que desce aos infernos e retorna, resgatada, e vai marcar as estações do ano. Todo esse ciclo da natureza vai ser representado nas escolas de mistério e vão tocar nesse assunto. Pitágoras falava sobre reencarnação, Platão também trata do assunto reencarnação. Eu acho que o assunto reencarnação ele acaba durando mais dentro do cristianismo e chegando até onde chegou, e talvez, quiçá, até vindo aos dias de hoje, graças aos platônicos, os neoplatônicos, muitos padres que eram neoplatônicos que conservavam essa ideia, né? Aceitavam a reencarnação. Outros grupos é que não. Justino, o mártir, a gente vai ter citação dele. Orígenes especial, que foi um padre da igreja, falava sobre reencarnação, ou mais sobre a pré-existência da alma, que é um outro assunto que a gente vai tratar. Mais modernamente, Allan Kardec traz novamente esse assunto em pauta. E Blavatsky, que é a grande precursora de trazer para o Ocidente esse conhecimento do Oriente, e consequentemente ela é contemporânea do Allan Kardec, funda a Sociedade Teosófica, ela acaba sendo a base dos New Ages, e a maioria das escolas esotéricas que nascem depois disso, né, ou vem diretamente da Sociedade Teosófica, né, de Blavatsky, ou de alguns outros que se basearam em livros dela. A Sociedade Teosófica é a sociedade que mais produziu literatura, né? Embora ela não tenha literatura, embora a Sociedade Teosófica não tenha livros dela, mas membros da sociedade escrevem livros. Nesse livro que nós estamos estudando, né, semanalmente, que é a Gnose Cristã, do Charles Webster Leadbeater, o Leadbeater foi membro da Sociedade Teosófica, foi bispo da Igreja Católica Liberal, e ele trata dessas questões sobre reencarnação e outras. Esse assunto é tratado no Ocidente em todas essas religiões. No Oriente, no Oriente nem se fala, no Oriente sempre foi comum, tanto nas religiões de mistério egípcio, quanto no hinduísmo, tanto o brahmanismo mais antigo até o hinduísmo moderno, esse assunto é tratado com naturalidade, o budismo, o jainismo, todas elas tratam, né? A gente só ficou aí com um buraco de interrogação, que é o judaísmo, né? Depois o cristianismo e o islamismo. Parece que isso aí fica um buraco que a gente não sabe bem se acredita, se não acredita, tem aqueles que acreditam, que não acreditam, e aí eu trouxe alguns textos para a gente dar uma analisada. Bom, então vamos pegar o que diz dentro do judaísmo, que não deixa de fazer parte da tradição cristã também, que é o Velho Testamento, em que tem algumas passagens aí que são interessantes. Em Gênesis 15:16 diz: "E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia." Fica difícil explicar isso aí. Eu não estou querendo exagerar, como faz aquele moço da History Channel, que tudo ele diz que são os alienígenas. Não é isso que eu estou querendo fazer. Mas tem passagens que, se você não pensa, ou não acredita, ou não aceita de alguma forma a estrutura ou a ideia de retorno, não tem como entender, né? Se já morreu, foi sepultado e vai voltar. Êxodo: "Te prostrarás diante deles e não os servirás, porque eu, Yahvé teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a culpa dos pais sobre os filhos na terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com benevolência e misericórdia por milhares de gerações sobre os que amam e guardam os meus mandamentos." Aí a gente vai ter que forçar um pouquinho no termo original, onde geração poderia ser retornar à carne no texto original em hebraico, mas isso é um pouco mais difícil fazer a ligação. Na Sabedoria de Salomão diz: "Fui um menino bem dotado e coube-me, por sorte, uma boa alma, ou melhor, como era bom, vim a um corpo sem mancha." Veja, se ele não pensasse na possibilidade de retorno,
ele não teria escrito isso. O que eu estou querendo dizer não é que, eventualmente, ou que na prática, a religião judaica, né, o judaísmo, aceite a reencarnação. Eu digo que há citações do Velho Testamento que apontam nessa direção. O que muito provavelmente muitas pessoas da época que contribuíram com a criação desses textos acreditavam nisso. Então não era algo ausente desses grupos, e a gente vai ver em outras citações mais à frente. Malaquias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa citação vai ser importante, porque o profeta Elias vai aparecer o retorno dele. Vamos para a próxima. Flávio Josefo, que era um sacerdote israelense, historiador e apologista judaico-romano, tem alguns textos que escrevem algumas coisas do tipo: Guerra dos Judeus 2:162. Toda alma, ele está se referindo aos fariseus, né, que eram um grupo separado de judeus, afirmam, toda alma, eles afirmam, é imperecível, mas somente a alma dos bons passa a outro corpo. Tudo indica que a visão dentro do judaísmo, isso, conversando com alguns judeus, eles dizem que tem esse entendimento, que algumas pessoas voltam, outras não. Não tem aquela visão que todos retornam, mas eles acham que algumas almas voltam sim. Eles aceitam, em parte, essa questão da reencarnação, com uma visão um pouco diferente, mas aceita. Também Flávio Josefo, no livro Antiguidades Judaicas 18:14, diz: eles, os fariseus, acreditam que as almas têm o poder de sobreviver à morte e que existem recompensas e punições sobre a terra para aqueles que viveram na virtude ou no vício. Prisão eterna é a sorte das almas ruins, enquanto as almas boas recebem uma passagem fácil para uma nova vida. Então, novamente, a ideia de que as almas boas retornam. E no livro A História dos Hebreus, ele cita: não sabeis que ele difunde suas bênçãos sobre a posteridade daqueles que, depois de ter chamado para junto de si, entregam em suas mãos a vida que, segundo as leis da natureza, ele lhes deu, e que suas almas voam puras para o céu, para lá viverem felizes e voltar, no correr dos séculos, animar corpos que sejam puros como eles, e que, ao invés, as almas dos ímpios, que por uma loucura criminosa dão a morte a si mesmos, são precipitados nas trevas do inferno. É mais uma citação com a mesma ideia de que os bons voltam. Então, há dentro da tradição judaica o conceito de reencarnação. Pode não ser o mesmo de Kardec, mas há o conceito de reencarnação. Eu cito Kardec porque aqui no Ocidente não adianta. Quando fala reencarnação, lembra-se dele. No cristianismo, vamos pegar o Novo Testamento e ver o que aparece no Novo Testamento em questões relacionadas à reencarnação. E aí, como é difícil, por que esse tema eu escolhi? Reencarnação e ressurreição. Eu estou falando só de reencarnação. Porque há uma confusão muito grande entre os dois termos a ponto de muita gente achar que todo lugar na Bíblia que está escrito ressurreição, o que ele está querendo dizer é reencarnação. Há essa visão, e não é. Reencarnação é uma coisa, e você vai encontrar na nossa tradição, né, judaico-cristã, e ressurreição é outra. E é isso que eu vou tentar diferenciar. Eu comecei então por reencarnação. Eu coloquei algumas citações do Velho Testamento e do Novo Testamento, né, repeti aquela da sabedoria de Salomão, porque também faz parte do cristianismo, só para a gente lembrar disso, porque o cristianismo aceita o Velho Testamento, isso tem que ficar claro, né? Assim como tem que ficar claro também que Jesus era judeu, as pessoas esquecem disso, acham que ele tinha vindo de outro lugar. No Novo Testamento, em João 9:2, diz: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa passagem é muito boa. Quem pecou, ele ou seus pais? Não foi ele, nem seus pais. Mas está se cumprindo, né, a justiça de Deus aí. Porque o ele, quando eu digo ele quem? Esse é um outro problema. Quando a gente considera que o homem é um composto de várias partes, e que nós conhecemos uma parte de nós e não conhecemos outra, e que as pessoas conhecem uma parte de nós e não conhecem a outra, quando a gente está falando sobre reencarnação, a pergunta é, vamos supor que fizesse objetivamente para mim, Marcelo, você vai reencarnar? A resposta para mim seria sem dúvida nenhuma, não, eu, Marcelo, não vou reencarnar. Porque para Marcelo não existe a reencarnação. Eu acho que é essa a sutileza. Nós somos tão egóicos, né? E nos identificamos tanto com a nossa personalidade, acreditamos tanto que essa máscara que a gente usa nesse teatro da vida é a nossa própria realidade, que nós achamos que é essa realidade que é a máscara é que volta. E é isso que não faz sentido, porque a máscara não. A máscara, você se despoja dela para nascer numa nova máscara. Então, por isso que é difícil responder esse tema. Em Mateus, sobre João Batista, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, até você, João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, isso aí não tem como explicar sem considerar que o Elias voltou. Ou foi insinuado que voltou, ou estava sendo dito que ele estava voltando, ou era o Elias mesmo. Se isso aconteceu, quem inspirou, quem escreveu, quem falou, acreditava nessa possibilidade. Nem que você venha dizer, eventualmente, não, mas a reencarnação não existe, mas aí Elias podia voltar. Assim como Jesus, que já existia antes, porque Jesus podia existir antes como o próprio Deus, como o Filho de Deus e voltar. Nenhum mais pode. Não, então Elias também pode, já temos 2 casos. Vai anotando aí que esse negócio está crescendo. Então, sabe, é meio incoerente essa coisa. E em Mateus, ainda, no capítulo 17, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Eles entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Novamente se traz o mesmo tema que relaciona aí o retorno de alguém. Vamos passar para o próximo. E começar a falar quando é que acontece o grande problema de sumir com a reencarnação. Porque tudo bem que não esteja explicitamente escrito no Novo Testamento, nem no Velho, sobre a reencarnação, mas a gente tem vários indícios, inclusive de historiador, que algumas pessoas ou muitas pessoas acreditavam nela. Mas houve um momento histórico que resolveu se banir para sempre esse assunto. E aí começam então os éditos aí de proibição. Uma das proibições mais antigas que a gente encontra já em discussão aí essas proibições acontecem logo depois de Constantino, é ali que começa a dar problema. Tem as histórias paralelas que contam que a mulher de Constantino achava que tinha que ser banida a história da reencarnação, porque ela não tinha levado uma vida muito boa e preferia não voltar mais. Tem umas histórias aí, mas independente disso, há um período em que cria-se alguns éditos proibindo que se creia em reencarnação, e essa palavra reencarnação vamos colocar entre aspas, né? O que eles proíbem é outra coisa, e alguns doutores da igreja discutindo sobre o assunto. Nesse diálogo aí sobre a imortalidade da alma e a ressurreição de Enéas de Gaza, que foi um filósofo neoplatônico, ele diz assim: quando castigo, embora tenha sido neoplatônico, quando castigo meu filho,
ou meu servo, antes de lhe infligir a punição, repito-lhe várias vezes o motivo pelo qual o castigo. E recomendo-lhe que não o esqueça para que não recaia na mesma falta. Sendo assim, Deus, que estipula os supremos castigos, não haveria de esclarecer os culpados a respeito do motivo pelo qual ele os castiga? Haveria de lhes subtrair a recordação de suas faltas, dando-lhes, ao mesmo tempo, a experimentar muito vivamente as suas penas? Para que serviria o castigo se não fosse acompanhado da recordação da culpa? Só contribuiria para irritar o réu e levá-lo à demência. Uma tal vítima não teria o direito de acusar o seu juiz por ser punida sem ter consciência de haver cometido alguma falta? Você vê, a linha de raciocínio mostra a impossibilidade de existir a reencarnação. O que o autor aí não leva em consideração é, em primeiro lugar, quando ele fala de Deus, ele trata de Deus como Deus fosse um homem. Não como se Deus fosse Deus. Como se Deus tivesse as mesmas dificuldades e as mesmas características que nós temos. Para ele, nesse texto, Deus é a imagem e semelhança do homem, ele inverteu. Se você considera Deus como homem, e você trata Deus como você trata os homens, aquele que julga, aquele que faz, aquele que manda, e trata desse jeito, você tem vários problemas teológicos. Eu vou contar só um. Dizem que Deus é onipotente, onisciente, onividente. Se ele existir, vamos supor que ele exista, então ele é onipotente, onisciente, onividente, muito provavelmente. Se ele é tudo isso, ele muito provavelmente é pelo menos onipotente. Ele pode fazer o que ele quiser. Tanto pode fazer o que ele quiser que ele fez todo mundo. Tudo que a gente conhece foi feito por Deus, partindo do princípio que a gente acredita nele. E se ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer uma pedra. Claro que pode fazer uma pedra, ele fez até as montanhas, como ele não pode fazer uma pedra? Se ele pode fazer uma pedra, ele pode fazer uma pedra de qualquer tamanho. Uma pedra pequena, uma pedra grande. Se ele pode fazer uma pedra de qualquer tamanho, ele consegue fazer uma pedra que ele não consiga levantar? Se ele não consegue fazer uma pedra que ele não consegue levantar, então ele não é onipotente, portanto, daí está provado que Deus não existe. Ou se ele consegue fazer uma pedra e não consegue levantar, também não é onipotente. Portanto, está provado que Deus não existe. Onde é que está o erro disso? O erro disso é quando você pega todo o conjunto de estudo, todo o conjunto lógico, ele é formado, ele é um universo fechado. Isso na matemática tem um teorema que é o teorema de Gödel, que fala disso, ele é um conjunto fechado, onde você tem um conjunto de premissas básicas, que são aceitáveis, tem um conjunto de regras de pensamento, na qual você consegue formular esses dogmas iniciais, você formula novos teoremas e você constrói todo o corpo doutrinário ou de pensamento, né, que você tem para construir. Existe um conjunto cujas características são humanas e que ele é dual. Aqui na Terra tudo é dual, claro, escuro, alto, baixo. Existe um outro conjunto que é o divino, onde não existe a dualidade, porque Deus é a unidade. Quando você pega perguntas, pode, não pode, faz, não faz, que é do conjunto do mundo dual, e junta, pegando coisas do conjunto, essa intersecção, dá o que eles chamam aí de paradoxo. Então, o erro está na argumentação. A argumentação é furada. Porque Deus não pode, faz, não faz. Essa argumentação que o autor usa aí demonstra a falta de conhecimento dele, que não pode fazer esse tipo de argumentação. Você não pode argumentar qualquer coisa com qualquer coisa, comparar qualquer coisa com qualquer coisa. Você tem que respeitar, né, o contexto, o fato histórico, senão você fala bobagem. E eu acho que ele aí disse bobagem. Querer imaginar que existe um Deus que é juiz e que ele manda aplicar a punição. Isso não existe, gente.
O que existe é uma lei natural de causa e efeito. E que Deus criou a lei natural de causa e efeito. Então, se você sair caminhando na direção da parede, você vai bater a cara. Quando você chega lá, você bate a cara, não foi castigo de Deus bater a cara. Foi porque você andou na direção da parede. E Deus não tem nada a ver com isso, a não ser ter feito você, o imbecil, e a parede. Né? Essa é a culpa de Deus. De resto, não dá. Então, essa argumentação é furada. E as argumentações que vão levar a retirar a reencarnação são furadas. Vamos pegar a próxima. Em 543, o patriarca Menas de Constantinopla reuniu um sínodo permanente, Conselho Episcopal de Constantinopla, a pedido dos imperadores Justiniano, e redigiu e promulgou 15 anátemas contra Orígenes, porque Orígenes acreditava, isso aí estava dando problema, muitos não aceitavam, isso é verdade, e o Papa Virgílio e os demais patriarcas deram a sua aprovação a esses anátemas. Os 4 primeiros são: se alguém crer na fabulosa pré-existência das almas e na repudiável reabilitação das mesmas, que é geralmente associada àquela, seja anátema. Se alguém disser que os espíritos racionais foram todos criados independentemente da matéria, o que não aconteceu, e alheios do corpo, e que vários deles rejeitaram a visão de Deus, entregando-se a atos ilícitos, cada qual suas más inclinações, de modo que foram unidos a corpos, uns mais, outros menos perfeitos, seja anátema. Ele está colocando que se você rejeitou a Deus e por isso ganhou um corpo, que você seja condenado, porque isso é absurdo. E é mesmo, continua válido, está certo. Ninguém diz que reencarnação é isso. Se alguém disser que o Sol e a Lua e as estrelas pertencem ao conjunto de seres racionais, estão muito, muito além dos racionais, em que se tornaram o que eles hoje são, por terem voltado-se para o mal, não, é o contrário. Ao se voltar para o bem é que eles são o que eles são hoje, que seja anátema. Se alguém disser que os seres racionais, nos quais o amor de Deus se arrefeceu, se ocultaram dentro de corpos grosseiros, como são os nossos, e foram, em consequência, chamados homens, ao passo que aqueles que atingiram o último grau do mal tiveram como partilha corpos frios e tenebrosos, tornando-se o que chamamos demônios e espíritos do mal, que seja anátema. Olha, eu concordo com tudo que estava no concílio. Agora, dizer que isso é condenação de reencarnação é que é furado. Isso é condenação de uma visão distorcida de reencarnação. Aí não está se falando de reencarnação. Vamos para o próximo. O grande concílio ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, que acho que pôs a grande pá de cal sobre o assunto e que de uma vez por todas se proibiu de se falar em reencarnação, foi esse aí, Anátema 11. Se alguém não anatematiza a Ário, Eunômio, Macedônio, Apolinar, Nestório, Eutiques e Orígenes, juntamente com seus escritos ímpios, e a todos os demais hereges, condenados pela Santa Igreja Católica e Apostólica e pelos 4 antecedentes santos concílios, e aos que pensaram ou pensam como os antecedentes hereges e que permaneceram até o fim em sua impiedade, que esse seja anátema. Porque, na realidade, todos eles foram condenados em concílios e em sínodos locais, por questões como aquelas que a gente viu anteriormente. Aí, nesse concílio, que dizem que é o concílio que termina, põe uma pá de cal na reencarnação, ele nem trata do assunto da reencarnação, mas ele remete a diversos autores que tratavam desse assunto. Então, por aí a gente também vê que não eram poucos. E não eram, esses que estão sendo citados, são todos autores importantes.
Não são autores do povo, são grandes estudiosos que acreditavam. Bom, aí depois, novamente esse assunto vai ser tocado em 1274, no Segundo Conselho Ecumênico de Lyon, que as almas são imediatamente recebidas no céu, não admite que elas possam voltar, né? Elas são realmente recebidas no céu. Em 1439, o Conselho Ecumênico de Basileia, na Florença, as almas passam imediatamente para o inferno e daí, a fim de aí receber a sua punição. Ela tratando sobre a vida após a morte, o que de fato acontece, uma espécie de céu, uma espécie de inferno, não tem nada a ver com retorno. O grande problema que o cristianismo tem com esse assunto não é a reencarnação. O grande problema que o cristianismo tem com esse assunto é a pré-existência da alma. Esse é o problema. Porque eles acham que a alma nasce no momento da concepção. O que eles não aceitam é que a alma já existia antes. Porque se ela já existia antes, então é porque ela mergulhou várias vezes na matéria. Então, para que isso não aconteça, a alma nasce naquele momento. E aí fica impossível explicar a diversidade de situações em que cada filho de Deus é colocado. Porque se a alma nasce daquele jeito, porque nascem tão diferentes uma das outras, né? Se não tem uma história anterior. Esse é o grande problema. Vamos passar para o próximo, só para a gente discutir um pouquinho, e agora deixa nessa transparência, Osmar, rapidamente, porque isso aqui foi fruto de uma palestra inteira, que foi a genealogia do homem. Eu vou tentar, numa transparência, comentar en passant a visão que nós temos sobre o homem, que é uma visão teosófica, baseada dentro do cristianismo. Então lá diz em Gênesis, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele criou, e os criou homem e mulher. Isso em Gênesis 1, 27. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Próxima. Então lá está um ponto que é a imagem de Deus. Próxima. Então Javé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Isso está em Gênesis 2:7. Depois que ele criou o homem, a sua imagem, é que ele pegou o barro, Gênesis 2, o barro e o sopro da vida. É difícil explicar isso. Isso levaria uma outra palestra para a gente entender esse nascimento do homem. Tá? Eu vou fingir que não percebi essa coisa estranha e vou tocar para frente. Próximo. Então está lá. O homem é feito, então, de a imagem de Deus e do barro e do sopro. Na imagem de Deus ele ainda é unidade e no barro e no sopro cria a primeira dualidade. E você viu que na anterior, né, ele falava que criou a mulher também. A história da costela vem mais para baixo ainda. Mas isso já é outra história, não é o nosso foco aqui. Próximo. Então está aí o homem. O homem é a imagem de Deus, o barro e o sopro. Eu costumo chamar a imagem de Deus de espírito, eu não, a igreja sempre chamou, né? De espírito, o sopro ou ânima de alma e o barro de corpo. O problema é que por volta do século XIV, a igreja, não sei se ela não conseguia, ou não queria, ou não sabia, ou se perdeu, não sei o que aconteceu, ela resolveu dizer para as pessoas que alma e espírito era a mesma coisa. E aí o problema teológico é gigantesco, só eles talvez não enxergam. Porque se vamos pegar o pecado, se o homem ele é corpo, alma e espírito, quando há pecado, quem peca? É o corpo, a alma ou o espírito que peca? Ora, o corpo não peca, porque o corpo é o barro. Barro não faz pecado. Quem peca é a alma ou o espírito? Não, ele é a mesma coisa. Ora, se ele é a mesma coisa, então a imagem de Deus é que peca. Então é Deus que peca no homem? Ah, gente, não faz sentido. Tem que separar espírito de alma, porque é a alma é que peca. A alma que é o sopro que peca. A imagem de Deus não. Então tem algo de puro que não peca e um corpo que não peca. O problema do homem está na alma. Se você mistura isso, você causa um problema. Vamos para a próxima. Bom, eu costumo pegar a partir do corpo e dividir também o corpo, o que a gente chama de corpo, em 3 partes.
Primeira parte, o nosso corpo físico. Eu chamo de heterofísico porque no nosso corpo físico a gente tem várias partes. Eu divido em 7 o corpo físico. Então isso fica complexo para passar, mas é a parte sólida, líquida, gasosa, a parte elétrica que circula na massa cinzenta do cérebro, na massa branca, na aura e numa espécie de cobertura que a gente tem até a cintura. São 4 éteres que vai dar esse heterofísico todo. Mas vamos pensar aí no que a gente vê, no físico. Próximo. O próximo é fácil, que é as nossas emoções. O homem, além do corpo, ele tem a sua emoção, não é isso? O seu instinto, a sua parte, que é a mais complicada de todas, que alguns chamam de corpo astral. É aquela nossa parte que tem a emoção, que nos tornam iguais aos animais. Essa é a parte que eu chamo aí de corpo astral. Depois tem uma outra parte, que é a mente humana, o intelecto, o pensamento, que nos distingue, ou deveria nos distinguir dos animais. Tem uns aí que não distingue nada, né? Acho que não tem cabeça. Mas é aquilo que permite raciocinar, criar os objetos, criar as coisas, entender, pensar, raciocinar. É o intelecto, né? O intelecto da pessoa. A esses 3, a gente vai chamar de personalidade, tá? Que é o corpo, que é a máscara. Persona vem do grego máscara. Essa parte aí é personalidade. Depois vem a alma. A alma eu também divido em 3 partes. A essas começa a ficar mais complicado de explicar, porque essas outras 3 de baixo a gente conhece bem. Essas outras começa a conhecer um pouco menos. A primeira dela é uma continuação do corpo mental, que seria o mental superior. As pessoas confundem muito intelecto com inteligência. Intelecto é a capacidade de você conseguir resolver um problema. É a capacidade de você conseguir memorizar e repetir as coisas. É a capacidade de você conseguir chegar no alto da montanha. Mas para continuar subindo depois que chegou no alto da montanha, só a inteligência. A inteligência ela vai dar a abstração, a capacidade de síntese, a capacidade de compreensão. Uma coisa é você repetir o que você leu. Outra coisa é você mergulhar, entender e agora dar uma nova roupagem com o entendimento. É você ir além. O intelecto, ele é concreto, né? A inteligência, ela é abstrata. Isso nós temos também. Aí, cada vez talvez menos gente, ou utilizado menos vezes, porque o que existe só existe um, né, gente? Isso aqui é tudo uma bobagem, que tem um monte, é um só. Só que nós temos várias nuances dentro de nós. Então, se você se concentra na emoção, você vê uma coisa e te faz chorar, naquela hora sua consciência está toda colocada na emoção. Se eu for dar um pisão no pé de vocês, que emoção que nem faço conta. Eu só vou sentir a dor, porque a consciência está toda no pé. Tem até umas brincadeiras que eles fazem, né? Coloca a pessoa num carrinho de montanha-russa e começa a fazer pergunta para ela responder, se a pessoa acerta, ganha alguma coisa, porque é difícil. Você provoca com que a consciência se desloque para um veículo e tenta fazer o outro responder. O outro não responde. Então, é uma pessoa só. Mas estamos tentando, que nem diz o esquartejador, vamos por partes, né? Fazer como fazem o pessoal da autópsia. Às vezes, para entender, você pica. Só que aquele monte de pedaço picado não é o ser humano. Mas, às vezes, para entender, você tem que picar. Né? Então, não vamos perder, achar que são coisas separadas de nós. Além do mental superior, existe uma coisa mais elevada, que é a nossa capacidade de percepção da unidade. Por isso que é chamado de amor-sabedoria. Amor, porque amor é aquilo que torna 2 em 1. E sabedoria é aquela compreensão que vai acima da inteligência. A inteligência abstruiu a ponto, depois de compreender tão profundamente a realidade daquilo, que aquilo se tornou sabedoria. É mais profundo. A gente também chama de intuição, porque é como aquele relâmpago que nos traz uma notícia que é clara, que é objetiva, que não há dúvida, fundamentada até na fé. Mas não é uma fé porque alguém falou, não, eu sei que é algo que é claro para mim. Mas então me prova, não. Quem vai ter que te provar é o intelecto, ele não consegue. Não vou te provar nada, é assim, acabou. Então, essa coisa vem dessa parte nossa, essas crenças mais profundas.
vem dessa parte da alma, da intuição. Uma outra parte que a gente poderia considerar aí da alma, que é mais elevado ainda, que é a vontade espiritual, que é o ponto mais alto que tem da alma, que permite a atividade, o movimento, a criação. É a parte mais elevada e mais profunda da alma, que está, no final das contas, relacionado com o que tem de mais alto dentro da alma. O que tem de mais alto dentro do corpo equivale ao que tem de mais alto dentro do homem. O que tem de mais alto dentro da alma equivale ao que tem de mais elevado ao dentro do homem. Então, o espírito do corpo é a mente intelectual, o espírito da alma é a sua vontade espiritual, né? Tentando fazer uma relação. Agora vai vir a parte mais difícil ainda, praticamente impossível. Isso tudo a gente chama de ego. Eu coloquei ego entre aspas porque não tem nada a ver com o ego da psicologia, tá? O ego da psicologia ele é definido de forma diferente. Esse ego no sentido de aquele que nos dá a visão ou a forma de enxergar que nós somos diferentes de outros. É aquilo que nos faz diferente, que nos torna separado, o que é um grande engano a alma pensar que ela está separada, né? Essa noção de separação é que a gente está chamando aí de ego, que é equivalente à alma. Depois vem os três próximos, que são muito mais difíceis de compreender, pode passar os três de uma vez só, que é a imagem do Espírito Santo, a imagem do Filho e a imagem do Pai. Olha, esses três relacionados à imagem de Deus, se Deus se manifesta de forma trina, eu estou chamando de imagem do Pai, imagem do Filho e imagem do Espírito Santo, por verdadeira falta de condições de explicar de uma forma mais didática. Porque isso é o que existe de Deus dentro de nós, a trindade mais profunda que está no homem. Se a alma, poucas vezes a nossa consciência se fixa nela, nesse menos ainda. E tudo isso, que são na realidade veículos de consciência, onde a consciência se manifesta, isso tudo dentro do plano de criação, se eu tenho desde a matéria mais grosseira, a matéria mais sutil. É como se fosse um encaixado dentro do outro. E isso vai dar os planos da natureza. Esses planos da natureza, que é o plano físico, emocional, mental, intuicional, espiritual, monádico e divino. Você vê que o eu, ou mônada, é aquele que habita um plano chamado de monádico. Isso não acaba aí, é óbvio, porque nós estamos falando só do homem. Acima do homem tem coisas ainda, né? Então pode ir para o próximo. E aí eu estou dizendo que acima disso haveria o Logos. Já viajei muito na maionese, né? Subiu alto demais, né? Tem mais coisa para cima também, mas chega, porque cada vez vai ficando mais difícil de entender. Mas, de qualquer forma, se a gente for considerar grosseiramente corpo, alma e espírito, quando a gente morre, que na Bíblia fala que é o rompimento do cordão de prata, na realidade, o que está se rompendo é aqui. É entre o intelecto e a inteligência. É esse fio que liga a personalidade, a alma, é que rompe. Ao ter esse rompimento, e a alma para de animar o corpo, e ao parar de animar o corpo, isso aqui começa a se desfazer, se separar. Primeiro, o físico para. A energia ainda fica um bom tempo em volta dele, uma semana, 2, 3, né? É aquele vulto fantasma que muitas pessoas veem em cima do túmulo. Isso aqui também por um pouco tempo. Depois a gente tem uma vivência, né, ou uma experiência, porque isso aqui não rompe e acaba tudo. Assim como para nascer leva 9 meses, para isso tudo se desgrudar, leva um tempo. E esse tempo que a alma vai se dissociando disso, pode levar um bom tempo. Aí eu tenho uma vivência só com o corpo emocional. Essa vivência só no corpo emocional, eu acho, mas é achismo, porque eu não conheço o espiritismo suficiente para falar, mas eu acho que tem muito a ver com a Summerland, do qual Kardec fala, me parece que sim, que é um mundo onde as pessoas vivem e depois lá elas também morrem e vão para outros planos. Talvez seja isso que a gente chama aí, vive num corpo astral, ou nesse mundo
e depois vai viver uma época no mundo mental inferior e superior, talvez de forma consciente ou não, vai passando por esses planos até que chega uma hora que a alma, atraída pelo desejo de experimentar novamente as coisas do mundo, por quê? Porque nós gostamos do mundo, né? Eu nunca esqueço daquele exemplo que o padre Ismael deu uma vez, né? Que ele também acho que escutou em algum lugar, que ele pergunta para os fiéis, quem aqui quer ir para o céu? Aí todos levantam a mão, né? Quem quer ir para o céu agora? Aí todos abaixam a mão. Agora não. Pouco depois, mais tarde. Quer dizer, vamos com calma nessa história. Nós voltamos porque nós gostamos, porque o mundo nos atrai. Enquanto nós acharmos coisas importantes aqui, nós vamos voltar. Enquanto a gente estiver atraído por esse mundo que é maravilhoso, que é muito prazeroso, enquanto nós enxergarmos graça nesse crescer, viver e morrer, enquanto a gente se sentir atraído por esse mundo que nos faz sofrer, sentir dor, né, que tem miséria, que tem sofrimento, enquanto a gente gostar de assistir esses programas que só falam em desgraça, a gente continua vindo. A hora que essa brincadeira perder a graça, a gente vai brincar de outra coisa. E aí, nem que a alma queira, ela não volta, porque não tem mais sentido. Até lá, ela continua voltando. E quem é o Marcelo? Marcelo é a personalidade, que tinha um corpo, que tinha uma emoção, que tinha um jeito de pensar, que tinha um conteúdo intelectual. Isso, gente, não vai levar. Não vai levar. Agora, a forma com que ele se relacionava com as pessoas, a atenção que ele dava para as pessoas, como ele colocava emoção nas coisas, a forma com que aquilo que ele aprendia, ele conseguia tirar um proveito, que é o que faz o cara lá no meio do mato, né? Que não tem estudo nenhum, mas que com pouco que ele lida com a natureza, ele tira uma grande sabedoria. Essa sabedoria leva para outra vida. Como que leva? Na forma com que ele vai lidar com as coisas na vida seguinte. É o jeito que ele é. O que ele é, ele leva, né? Porque a alma está mais perto do eu, que é o ser, né? Aquilo que ela é o que ela leva. Agora, o que ela tem, que é esse conteúdo, né, da lembrança, do intelecto, isso que ela tem, isso é perdido. Então, aí a gente consideraria a imortalidade da alma, e nessa imortalidade da alma, aceitamos também a pré-existência da alma. Então, aí é essa a forma com que a gente enxerga reencarnação. Bom, vamos continuar. Isso aqui era só para ser um passant mesmo, porque senão a gente não vai chegar nem na ressurreição. A palestra é para estar terminando já, então agora eu tenho poucos minutos, 15 minutos para fazer a ressurreição, que é mais complicada que a reencarnação. A reencarnação é a parte fácil da coisa. Vamos tentar entender um pouquinho sobre a ressurreição. Ressurreição, conceito de novo. Em latim, resurrecione, em grego, anastasis, literalmente significa levantar ou erguer. Esta palavra é usada com frequência nas escrituras bíblicas, referindo-se à ressurreição dos mortos. O seu significado literal é voltar à vida, assim como o ato de devolver uma pessoa considerada morta, era chamada ressurreição, por ter uma conotação escatológica, que é o dia do juízo final. Bom, como a palavra ressurreição está intimamente ligada com voltar à vida, e para nós, vida, a gente acha que é o fato de estar aqui, aí é que dá essa confusão. Se você considerar a vida como o profundo sentido da vida, começa a fazer sentido a ressurreição. Porque na prática, hoje, nós achamos que estamos vivos, mas dentro desse conceito mais profundo, nós não estamos. E estar vivo, ou seja, a consciência viver plenamente a alma, que é a nossa característica humana, isso é estar vivo.
E isso vai estar fundamentado dentro das Escrituras, como a gente vai ver nas próximas transparências. Transparência é velho, né? É do tempo do retroprojetor. Eu usei muito aquele plástico, aí se entrega a idade. Isso é da época do mimeógrafo. É da época do mimeógrafo. Também usei muito o mimeógrafo. É o outro, velho. Bom, eu vou andar mais rápido, porque senão não vai dar tempo. Nos credos trata da ressurreição, tanto no credo niceno quanto no apostólico, onde ele diz: esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir, e no apostólico, na ressurreição da carne. Na ressurreição da carne, ou seja, a ressurreição na carne, é que cria o grande problema de interpretação. Se a igreja, nessa época, já estava discutindo e querendo tirar esse tema fora, então você cria uma certa confusão aí. Vamos para o próximo. Vamos nos fundamentar mais na Escritura. Mateus. E, no fim do sábado, um anjo do Senhor, removendo a pedra da porta, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Essa passagem especificamente, e isso o Padre Osmar fez uma palestra na última sexta-feira, falando sobre a Páscoa e o mito solar, e ele fala, e aí gastaria um bom tempo para tratar disso, sobre o que é um fato, né? O que é uma história, o que é uma lenda e o que é um mito. Normalmente nós achamos que mito é mentira e que lenda é a história da carochinha, quando na realidade isso é um crescente. Do fato para a história, você já tem uma formação. Da história para a lenda, aquilo já extrapolou os fatos, ele se tornou além daquilo. E ele deu como exemplos que eu achei muito bom, inclusive a história de exemplos conhecidos, né? Ele citou Marilyn Monroe, que é uma lenda. Quer dizer, não precisa ser esotérico para isso. O que se fala dela não importa mais se é história ou se é fato. Ela é uma lenda, isso é indiscutível. E a lenda é maior do que a história, é maior do que o fato. E o mito é muito maior do que esses dois. E quando se tenta associar a história de Jesus ou as histórias do Evangelho com mito, tenta-se além da história, aí você cria muita confusão com muita gente, porque essas pessoas acham que você está depreciando, quando na realidade não. Aquilo é muito maior. O mito, ele traz uma verdade independente de fatos e independente da história que aconteceu. E as pessoas perdem tempo discutindo se Jesus caminhou aqui ou ele caminhou ali, a pedra estava assim ou a pedra... Gente, isso não tem a menor importância. Talvez seria interessante saber, mas assim, importância para nós não tem nenhuma. O mito tem importância. Se a gente for levar esse texto do ponto de vista histórico, a gente é obrigado a aceitar nesse texto que Jesus havia morrido mesmo, morrido do ponto de vista de morrer mesmo, e aí ele teria voltado e ressurgido, né? Acordado depois de morto. Se você levar isso do ponto de vista mitológico ou compará-lo com os antigos mistérios, especialmente os egípcios, aí você vai ver o que significa esse mito, que era um processo que se passava no Egito e que levava inclusive 3 dias. Que tem muito mais a ver com a ressurreição do que o fato de levantar na carne. Mas vamos supor que tivesse acontecido e vamos supor que seja histórico, tá? Só por suposição. Nós estamos tratando também de um caso especial, do caso do próprio Jesus Cristo, que tinha completo domínio sobre os veículos, era uma alma mais do que plena, e nesses casos você pode fazer o que você quiser. Você pode materializar o seu corpo, você pode dissolver o seu corpo, você pode aparecer em lugares diferentes, e depois dessa passagem vai acontecer isso, dele caminhar com discípulos, falando de Jesus, ele junto e eles não o reconhecerem. Você vê que ele muda, né? Mas é um caso especial de qualquer forma. Marcos, isso eu estou pegando os primeiros apóstolos. Eles têm que considerar também o caso de Paulo, que vai se aprofundar muito nesse tema, e Paulo
que muito provavelmente era iniciado nos mistérios, né? E que não conheceu, obviamente, Jesus em pessoa, e foi o grande divulgador do cristianismo, ou, se preferirem, aquele que possibilitou que os mistérios penetrassem no cristianismo e o cristianismo hoje fosse descendente dos mistérios. Porque a gente sempre diz que o nome dessa religião, cristianismo, é porque ela está baseada no ungido que é Cristo. Se ela tivesse baseado em Jesus, talvez se chamasse jesuísmo e não cristianismo. Ou seja, o que a gente chama de cristianismo, alguns padres da igreja dizem que isso é muito anterior à existência de Jesus. Os primeiros padres diziam que isso já existia antes dele. Há uma tradição que começa lá atrás, né? Mapeado até Melquisedeque, não se sabe se tem alguém antes de que tenha vindo essa tradição. Bom, e Marcos fala sobre a mesma passagem da pedra, Lucas fala da mesma passagem, e João, que é bem, de uma forma muito peculiar, muito bacana de tratar do assunto, diz: e viu 2 anjos, disseram-lhe: mulher, por que choras? Voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então você vê que a forma com que João conta, que é muito mais místico, ele mostra Jesus aparecendo e nem sendo reconhecido. Então esse fato, essa forma com que é contado é bem mais interessante. Depois as questões de corpo e espírito, né? Em Atos dos Apóstolos, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, que é o Paulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você vê, Jesus se apresenta para ele não em corpo físico. Se ele estava ressuscitado, ele podia aparecer em corpo físico. Mas isso já era uma escolha completa dele, de como ele queria aparecer. Em Pedro: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Já Pedro coloca aí como mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Em Coríntios, tem uma parte de Coríntios que fala que semeia-se corpo natural e se ressuscita corpo espiritual. Então ele já está desvinculando a ressurreição do corpo natural para o corpo espiritual. Isso eu acho essa passagem muito bacana. Depois em Lucas ele vai falar sobre, depois dele ter aparecido, ele ter comido. Em João fala-se também dele ter comido pão e peixe. É bom colocar, porque aparenta que, apesar dele em momentos ser espírito e em momentos ele ser carne, isso não era muito certo. Às vezes ele aparece realmente mais fisicamente e chega a se alimentar, em outras vezes não. Isso é tentando contar, vamos pensar em história, nem que seja entre aspas, da vida de Jesus. Em seguida, na próxima, a gente vai ver sobre o ensinamento que ele fala sobre a ressurreição, e não sobre o caso dele. E em Coríntios ainda, tornou-se espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, que era perfeito como Adão o era ao ser criado, tornou-se espírito vivificante. E muita gente ainda hoje acha que Jesus Cristo subiu para o céu no corpo dele, que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? E vamos agora para o ensinamento, que é o que nos interessa. Qual é a esperança para nós da ressurreição? Em Filipenses se diz: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, eu posso chegar? É possível, então? Como eu faço isso? Nos Romanos,
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em vida nova. Então, novamente, possibilidade nossa de ressurreição. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ele mostra aí que a ressurreição é a possibilidade de não morrer mais. Portanto, não morrer mais significa não nascer mais, porque para nascer precisa morrer. Então, se você não morre mais, você passa a ter a vida eterna. A vida eterna é exatamente aquele estágio onde você encontrou o reino dos céus, você não está ligado mais às coisas do mundo, como dizia Platão, você não é mais uma galinha que, embora seja uma ave, vive a ciscar no mundo, esquece que é uma ave e não voa mais, ou seja, você volta a voar, que é o lugar, não das galinhas, né? Que é o lugar dos homens, que é no céu, na plenitude da alma, e deixa o corpo de lado. Não morre mais, porque não renasce mais. Em Apocalipse se diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Segunda morte. Como segunda morte? Não existe reencarnação? Mas quem ressuscita não morre mais. Colossenses, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Esse é um outro tabuzão, né, grande, que Jesus Cristo é todo-poderoso, é único, e nós somos pobres e infiéis, né, fadados à morte e ao inferno para sempre. Bom, sim, gente, aí não dá, vou desistir. Eu tenho que ter uma saída para isso. E o Evangelho nos traz a saída. Você pode atingir a ressurreição dos mortos, que atingiu Jesus Cristo. Você pode atingir a glória, pode ter esperança da glória, porque esse Cristo que está em vós, que na realidade é a nossa alma, o nosso coração, ele é a nossa esperança de glória. Então, é possível fazer a mesma coisa, nem que seja de uma forma não tão brilhante como foi o mito, mas a gente pode conseguir. E Mateus diz: sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse é um outro tabu também, que é o homem buscar a perfeição. Tudo indica, pelo que a gente escuta, né, dentro da teologia, que você não pode se aperfeiçoar. O homem não vai se aperfeiçoar. Isso não existe. Na realidade, o homem vai ser salvo por acreditar em Cristo. Acreditou, salvou. Fácil, né? Fácil isso. Não é nem fácil acreditar, e você, nesse tipo de raciocínio, você induz que a salvação vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Enquanto, quando a gente diz que não existe salvação fora da igreja, tem Jesus dizendo que cada um de nós é o templo do Senhor, portanto nós somos a igreja. Se não existe salvação dentro da igreja, porque fora da igreja, é porque a salvação está dentro de nós, porque nós somos a igreja. E Cristo em nós é que é a experiência de nossa glória. Ou seja, descobrir a sua própria natureza, encontrar a esse Cristo dentro dele e aí sim atingir a salvação. É isso que eu leio quando eu leio o que está escrito. Falando sobre o reino dos céus, ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Marcos: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então ele mesmo diz que era-se contado por parábolas. Mateus: nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Lucas: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali,
porque eis que o reino de Deus já está entre vós. E aí eles ficaram malucos, né? Como está entre nós? Aqui não é o reino de Deus. É durinho de entender esse pessoal, né? Que ele estava querendo dizer de dentro e não de fora. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Acho que aqui que deu o grande problema, né? Porque eles estavam querendo um novo rei dos judeus. E esse cara não estava a fim de governar esse mundo. Aí eu acho que deu aquele grande problema no final. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Próximo. E essa aqui eu acho que fecha com chave de ouro, que é dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. É, mulher rodada. E, por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, mas pega aqui para sacanear com Jesus, né, a pergunta dessa. Portanto, na ressurreição, ele está pensando que vai chegar um belo dia que todos vão sair do caixão, né? Vai dar uma confusão. Como é que vai sair todos do caixão se a matéria, que ora habita um corpo, depois ela habita o outro? Quer dizer, provavelmente, quando a pessoa morre, que a matéria dele se dissolve e se transforma e vai para outros, quer dizer, em nós provavelmente deve ter parte de outras pessoas que já morreram, e aí, quando o cara voltar, vai ter que desmontar um pedaço de mim para fazer o pedaço do outro, vai ficar um negócio complicado, né? Mas essa situação é mais complicada ainda. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. A mulher fica com quem? Os 7 voltaram, ela também. Eu, se fosse Jesus, tinha dado uma pedrada em cada um e encerrava o assunto. Porque pergunta nesse nível, desculpa. Você viu que eu estou longe da coisa, né? Não dá. Fazer um consórcio? 7 maridos, uma mulher, 7 dias na semana, resolvido. Né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Eu acho que ele deixa claro que não tem essa história de voltar. Não é isso que é a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é quando você tem a plena consciência, é quando você expressa toda a plenitude do Cristo. Para mim, o reino dos céus, ou a ressurreição dos mortos, é sinônimo do que eles chamam no Oriente de Satori, ou de Samadhi, ou do que vocês quiserem. É a iluminação. É você estar plenamente vivo. Isso é ressurreição. Então você vê que, embora o assunto reencarnação e ressurreição eles tenham algo de comum? Tem. Porque enquanto você não ressuscita, você reencarna. Quando você ressuscitar, não haverá mais reencarnação. E mesmo assim, reencarnação do ponto de vista da alma ou do eu superior, e não do ponto de vista da personalidade. Senão fica aquela coisa, né? Ah, claro que eu não reencarno. Se eu reencarnasse, fosse outra pessoa, eu lembrava. E ainda tem pior ainda.
as pessoas que fazem regressão. Não que não deva se fazer, eu acho que a regressão é algo que em determinados casos resolve uma série de problemas. A pessoa, ela retorna, e esse retorno é entre aspas, porque eu não sei para onde ela vai, sinceramente eu não tenho a menor ideia, o quanto no subconsciente ela penetra, ou quanto na alma ela penetra, ou quanto de fato ela penetra numa realidade do passado, que é possível, não é impossível, mas eu não sei o quanto ela penetra, mas na prática, muitas pessoas resolvem uma série de problemas. Tinham traumas, fazem uma regressão e se livram do trauma. Então, ótimo. Se o objetivo não for brincadeira, o objetivo for a necessidade, algo real, não uma diversão, é bacana. Mas quando você vê os processos de regressão, todo mundo foi rei, rainha, príncipe, né? Todo mundo foi bacana. Porque eu sou bacana. Eu sou a última bolachinha do pacote. Todo mundo é bacana, né? Ninguém foi, né, nada que não... Sempre gari. Eu fui gari. Eu lembrei que eu fui gari no Egito. Nunca vi ninguém lembrar isso. E o mais interessante da regressão é a progressão. Você já ouviu falar em progressão? Você vai para frente. Quando você coloca a pessoa em catalepsia ou hipnotiza e faz a regressão, ela conta um monte de coisa. Mas se você experimenta ir para frente, ela também conta. E aí, como é que fica? Dá para saber, quer dizer, o que eu fui depois? Então é meio complicado. Eu não sei, é que nem dizem lá, não creio nas brujas, mas que elas ai. Né? Eu não sei exatamente o que acontece, não conheço profundamente, posso chutar um monte de coisa, pode ser todas ou nenhuma, mas há alguma coisa que acontece, há um mergulho em algum lugar, que eu não sei onde há resultados de fato, acontecem, mas que isso de fato seja a lembrança de uma vida anterior, de fato mesmo, com verdade, não sei. É possível, talvez em raríssimos casos, se for. Na maioria dos casos, eu acho que não. Mas isso não invalida o que é reencarnação. O fato de você lembrar ou não lembrar. A reencarnação, como disse Krishnamurti, ela não existe, porque as pessoas não voltam, as pessoas não reencarnam, a reencarnação não existe. Mas ela é um fato. Ou seja, acontece, a alma que é eterna, nasce no princípio e vai até o final. Daí, eu acho que essa é a grande diferença do nosso ponto de vista, talvez, para a tradição teológica, para a tradição católica romana. Nós acreditamos na pré-existência da alma. Reencarnação não me interessa discutir. Acreditamos que a alma é infinita. A alma nasce no princípio e morre no final com todos. A alma é eterna. Então, essa é a grande diferença. Essa alma, dentro dessa eternidade, ela, por necessidade, por atração, ela mergulha, né? Fundamentado em dois grandes problemas que a nossa alma tem que se livrar, que é o problema da ignorância e do apego. A ignorância de não se reconhecer. Porque a gente está falando de alma, mas olha, para ser sincero, eu não sei o que é isso. Eu não consigo me identificar com ela. Eu não vivo como sendo ela. Não é a alma que fala, não de forma consciente. Então é uma teoria, que inclusive pode não ser verdade. É uma teoria. Então, a ignorância de não reconhecer a própria alma. E o segundo aspecto, que é o apego às coisas do mundo, que te aprisiona. Você gosta muito do mundo e não reconhece a sua própria natureza, que é a alma. Esses são os dois grandes problemas. São as duas grandes colunas na frente do templo do rei Salomão, que é exatamente a consciência, né? A autoconsciência e o desapego. Que na Índia eles vão chamar de... até me fugiu a palavra. É vairagya, que é desapego, e... me fugiu os dois termos, que eles comentam muito, né? Que é esses dois aspectos que nós precisamos vencer. Viveka e Vairagya. Viveka e Vairagya. Bom, essa é uma outra coisa interessante, né? Que
judaísmo veio do cristianismo, não veio direto, mas há uma tradição continuada, e daí do cristianismo para o judaísmo. Eu acho que o judaísmo vem do Egito, não da forma que eles contam que fugiram, mas não daquele jeito, e o Egito de outras tradições, e daí todo o Oriente. Eu acho que todas essas tradições falam a mesma coisa, palavras diferentes, características diferentes, mas no fundo é a mesma história. É por ser a mesma história, com palavras diferentes, que me dá um certo conforto e uma certa crença que isso possa ser verdade. Quando coisas em lugares diferentes são faladas igual, me parece que há algum sentido. Como dizia São Vicente de Lérins, católico é tudo aquilo que foi acreditado por todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Isso é católico. Então, católico para mim é essa tradição universal, que aparece em todas as épocas, em todos os lugares. Isso é católico, né? E a nossa igreja, Igreja Católica Liberal, o liberal significa essa liberdade de pesquisar, de estudar, de pensar e de errar. Porque, na realidade, nós estamos buscando a mesma coisa, né? Estamos estudando e tentando buscar a mesma coisa. Para a Igreja Católica Liberal, na liturgia, nós temos o contato com o sagrado, a experiência do sagrado. E fora da liturgia, a livre pesquisa e total liberdade de pensamento para pesquisar aonde quiser. E aí você vai perceber nitidamente a convergência que há entre todas as tradições. Isso, para mim, é o que se chama de verdadeiramente católico. Isso é católico, para mim. Essa era a ideia, a reflexão que eu queria trazer para hoje, para a gente. Nós continuamos estudando esse livro, capítulo a capítulo, né? Toda semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal para quem está na internet. E, de vez em quando, nós vamos intercalando isso com algumas palestras para fazer um apanhado geral. A primeira palestra que nós demos no começo do livro foi a genealogia do homem, de onde o homem veio, quem ele é e para onde vai, onde eu peguei praticamente só aquela transparência e foi a palestra inteira, né? O tema foi aquele. E hoje o foco era a reencarnação e ressurreição, para que quando a gente chegar no próximo capítulo, que é a reencarnação, a gente possa lê-lo, a gente lê junto e discute e troca ideias sobre isso, e a gente vai seguindo nesse livro. E quando a gente terminar, a gente vai passar para o próximo e vamos assim estudando e se aprofundando. Espero que tenham gostado. Essa palestra foi transmitida ao vivo, estará à disposição na internet para as pessoas que quiserem assistir novamente ou assistir. Visitem a nossa página da Igreja Católica Liberal, que é www.católicaliberal.com.br. Lá a gente vai ter bastante temas, bastante artigos e a nossa programação que a gente vai colocando. Todos estão sempre convidados para virem quando quiser. A missa é pública, como qualquer missa, aberta a todos, com uma grande diferença. O acesso aos sacramentos são a todos, então você não precisa ser batizado, nem crismado, nem fazer parte da igreja, nem ser obrigado a aceitar nenhum dogma, nada, né? Nunca achei nenhuma parte da Escritura que dissesse que você, para receber uma Eucaristia, você tem que ser batizado antes, senão você é impuro. Eu acho que os sacramentos são para os impuros, os puros não precisam. Quem é santo não precisa de igreja, quem precisa de igreja são quem está buscando, né? E a missa é a oportunidade, os sacramentos, de um modo geral, que concedem a graça, é uma oportunidade de você vivenciar, ter contato, experimentar o sagrado. Ali não importa o texto, importa a experiência. Então são convidados todo domingo às 10h30 da manhã. Claro, agora vem a Semana Santa
Na Semana Santa nós faremos missa na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, porque é a tradição da igreja, fazendo toda a liturgia que é específica de cada um dos dias, que são diferentes, não são todas iguais, e aqueles que quiserem em especial vir no domingo de Páscoa, melhor ainda, e independente da igreja, porque isso é uma questão religiosa, nós temos esse grupo de estudos que se reúne então todo domingo, esse é um horário, 1 hora, a gente está aqui todo domingo, a gente termina a missa, toma um lanche, vem para cá e começa o grupo de estudos. Hoje foi uma palestra, né? Normalmente é pegar, ler e debater, conversar, trocar ideia. Mesmo assim, sendo uma palestra, eu acho que está na hora, se é que já não passou da hora, de abrir para perguntas ou reflexões.